Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos iniciar o estudo da nossa apostila, quer dizer, vocês já devem ter iniciado, mas eu vou explicar questão por questão e a gente vai discutir um pouco os textos. Vou dizer uma coisa para vocês. Por que duas apostilas? Porque essa é do João Monteiro e essa é do Wilson. E o vídeo é o mesmo. Ah, mas por que é o mesmo? Simples. Eu tenho os 3 terceiro ano, os 2 do João Monteiro, aliás, os 2 da Wilson e um do João Monteiro. Então, eu vou trabalhar o mesmo conteúdo esse bimestre. Essa apostila, vocês têm o mesmo conteúdo, que é artigo de opinião. E vamos tentar acabar com essa rixinha que tem entre uma escola ser melhor que outra, e vamos todo mundo ser legal, colaborar uns com os outros, certo? Então vamos parar com essas rusgas, porque eu ouvi muito, o Wilson é melhor, o João Monteiro é melhor. Calma, para que competir? Não é melhor todo mundo ser bom, todo mundo colaborar, um ajudando o outro? Então vamos lá. Até porque o nosso primeiro texto, nosso primeiro artigo de opinião, que a gente vai começar a trabalhar agora, ele trata um pouco disso também, de colaboração, de solidariedade, de amizade, de o que a gente quer para o futuro. Nós não estamos vivendo um tempo muito tranquilo, isso é fato para qualquer um. Se você não está totalmente alienado do mundo, você sabe que a gente está numa situação bem complicada. Tanto que você não está em sala de aula, você está na sua casa assistindo um vídeo da sua professora que está a 35 quilômetros te passando o conteúdo. Então, não é normal, nós não estamos numa situação normal. E eu acho que é interessante ler esse texto e discutir essa questão. Então, vamos lá. Meus amores do João Monteiro e meus amores do Wilson, dos terceiros anos. Então, vamos lá. Antes de começar a falar, eu já vou repetir que eu me coloco à disposição para vocês, para qualquer aluno que precisar tirar dúvida, mesmo que mande fora do horário. Às vezes eu não posso responder na hora, mas assim que eu puder, eu respondo. Então, não deixe questão sem fazer, não fiquem em dúvida. Já não está sendo fácil a gente ter aula desse jeito. E se vocês deixarem o conteúdo rolar de qualquer jeito, sem correr atrás, sem pedir para o teu professor ajuda, vai ser pior ainda. E vocês estão no terceiro ano, e eu acho que vocês não querem que ter mais um ano, eu não diria perdido, mas um ano que vocês não aproveitaram como deveriam, certo? Então, vamos lá. Nós temos o artigo 5 motivos para acreditar no futuro. Será que a gente ainda consegue acreditar no futuro? Será que a gente consegue parar para pensar e achar que vai melhorar, mesmo tendo 2.874, 64, não lembro agora, mortos ontem, num dia da epidemia, da pandemia de Covid? Às vezes a gente desanima um pouco, né? E esse artigo da Lídia Rosenberg Arantang foi escrito em 2004. Então, muitas coisas que ela coloca aqui para vocês pode passar muito longe, porque vocês acho que nem tinham nascido ainda, né? Ou estavam nascendo, ou seja, para vocês é uma realidade muito distante. Mas mesmo assim eu quero que vocês leiam e vocês pensem hoje. Esse artigo é de 2004, nós estamos há quase 16, 17 anos depois, praticamente. A idade de vocês. Então, depois eu vou passar um outro texto também que muda um pouco dessa perspectiva. Então, antes de vocês escreverem o artigo, espere esse outro texto para ler também, para ver o que vocês vão fazer. Mas enfim, eu deixo o questionamento. Será que a gente ainda pode acreditar no futuro? A autora aqui, a Lídia, ela é uma psicoterapeuta, ela coloca 5 pontos. O primeiro é a solidariedade. Ela cita aqui exemplos de solidariedade. Será que a gente está vivendo exemplos de solidariedade no nosso dia a dia? 16 anos depois que ela escreveu esse artigo, será que a gente ainda pode
repetir isso, dizer que nós estamos vivendo num mundo em que a solidariedade existe? Vamos pensar. O segundo ponto, segundo motivo, o aumento da tolerância. Então, né, olhar isso agora parece até irônico que 16, 17 anos atrás falava em aumento de tolerância, não é? Ah, professora, mas por que você escolheu um artigo que está tão defasado? Ou não sei, isso é a minha opinião. Eu escolhi exatamente para fazer vocês pensarem. Será que esse mundo de 2004 ainda é o mundo que nós estamos vivendo? Ou ele mudou já? Vamos pensar esses detalhes também, que não é só o que está no texto, não é só para responder a pergunta, é para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Artigo de opinião é a opinião de uma pessoa, a opinião de um especialista, geralmente, no assunto. Mas você também tem que ter uma opinião. Se fala, eu não tenho ideologia. Claro que tem. Ideologia são as opiniões que você tem. Não quer dizer que você vai ser A, B, C ou D, mas você tem. Não existe não ter ideologia, não existe neutralidade de opinião. Você tem a sua opinião. E para você embasar a sua opinião, para fazer o artigo lá no final, você vai ter que ler. Você vai ter que entender e você vai ter que principalmente entender o que você acredita e no que você embasa as suas convicções. No que você embasa o que você acredita. Mas tá, vamos lá, continuando. Primeiro, o que era? Primeiro era crescente solidariedade. Segundo, aumento da tolerância. Terceiro, valorização da ética. Será que nós estamos sendo éticos o suficiente hoje em dia? Será que nós estamos realmente valorizando a ética, como a autora fala aqui? 4, a força da família. Beleza, vamos lá. Eu só vou citar, vocês vão ler e depois a gente pode fazer uma discussão com o pessoal da Wilson. Essa nossa discussão vai ser amanhã, dia 18 do 3, pelo Google Meet. Amanhã, nossa aula. Amanhã, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. As nossas 2 primeiras aulas, às 8h30 eu vou mandar o link. Às 8 eu vou mandar o link para a aula das 8h30. O pessoal do João Monteiro eu vou marcar para a semana que vem, certo? Mas vamos lá, continuando. 5, o cuidado com o meio ambiente. Nós estamos cuidando bem do meio ambiente? Então, esses são os 5 pontos que a autora levanta para dar a opinião dela, para embasar a opinião dela que nós estamos vivendo num mundo melhor. Que os nossos avós viviam, por exemplo. Vamos tentar analisar isso, vamos tentar fazer um paralelo entre os argumentos da autora em 2004 e os argumentos que a gente colocaria hoje. Vamos tentar pegar bem, tentar analisar com calma, ler de novo o texto. Se você não sabe do que ela está falando em alguns momentos, porque você não viveu esses momentos, dá uma pesquisadinha na internet, se ficar em dúvida, me pergunta, eu ajudo, para a gente tentar montar na nossa cabeça o que a gente acredita mesmo. E eu não estou dizendo para a vida toda, não, é para montar esse artigo só. É para você conseguir embasar seu artigo. Ela embasa o artigo dela em exemplos, em situações, mas poderia ser em dados, poderia ser baseado em especialistas. A questão é, a minha opinião não é minha opinião pura e simples, ela não nasceu da minha cabeça do nada. A minha opinião, ela é construída. E no que você constrói a sua opinião? Também a montagem da sua opinião é feita da mesma maneira que a minha. Só que vamos começar a analisar o que monta a nossa opinião. O que é a base da nossa opinião. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque, através dos dados, através dos especialistas, através do que eu li, através do que eu vivi, através do meu ambiente, através do que eu formo a minha opinião. Vamos começar a pensar assim, várias discussões que nós vamos fazer vão ser nesse sentido. Eu tenho a tal opinião, eu acredito em tal coisa, baseado em quê? Isso é a construção de um argumento, certo? Esse foi nosso primeiro momento, daqui a pouco eu volto para discutir as questões com vocês. E qualquer coisa que vocês queiram que a gente discuta, não só
nos vídeos mais na aula, já vai mandando as questões, vão mandando as questões no meu WhatsApp, que daí eu já vou montando o roteiro da nossa aula, acrescentando no roteiro da nossa aula, certo? Até daqui a pouco, pessoal, beijos!